Vamos à palavra de Deus, irmãos. Juízes, capítulo 13. Eu quero ler os versículos 1 até os 5, sentados mesmo como estamos. Por favor. Obrigado. Juízes 13, de 1 a 5. Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre planos de Deus para as famílias. Bom ver o Peri aqui também. Deus abençoe, Peri. Deus abençoe o senhor, sua casa. E eu queria começar relembrando os irmãos a respeito desse texto. Os irmãos aqui são grandes biblicistas, são estudiosos, assíduos da palavra de Deus. Pastor Gilmar, Deus abençoe o senhor, viu? Bom revê-lo, tá? E os irmãos sabem o contexto aqui. Aqui nós estamos lendo um livro que é chamado de Juízes. E esse livro, ele retrata um período da história de Israel. Esse período, ele durou mais ou menos 450 anos. E nesse ato de 450 anos, Deus levanta cerca de 16 grandes juízes. E esse período, ele é um período cíclico, onde Israel tem uma situação ali muito interessante, que é uma roda na qual Israel fica preso. Israel está em santidade, daí Deus abençoa o povo entra num estado de prosperidade, de paz, e aí se descuida com a santidade, com a integridade, com a probidade, com a moralidade, com a justiça, e aí então esse povo começa a pecar. E quando esse povo peca, Deus começa a manifestar juízos contra esse povo. E esses juízos não são inéditos, esses juízos não são novos, esses juízos não são inesperados, são juízos já previstos lá no livro de Deuteronômio. No capítulo de número 28 fala que se obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, um rol de bênçãos, esse rol acompanhará. E se desobedecerdes à voz do Senhor teu Deus, tem um rol de maldições. E Deus começa então a sancionar esse povo, a punir esse povo. E esse sancionamento de Deus vai escalonando e escalando, até chegar num clímax, que é quando Deus entrega então o povo de Israel às nações estrangeiras. E estas nações vão trabalhar dominando Israel. Hoje nós tivemos a citação da invasão, a missionária falou, dos Estados Unidos à Venezuela. Recentemente nós tivemos a invasão da Rússia, que invadiu a Ucrânia. E a diferença é que os Estados Unidos foram lá, fizeram uma ação pontual e aparentemente, pelo menos no aspecto militar e bélico, os Estados Unidos saíram da Venezuela, mas as forças da Rússia estão presentes dentro da Ucrânia e a Ucrânia está invadida.
Da mesma forma como a Ucrânia está invadida, e Israel também foi invadido nesse período aqui. E a invasão, no contexto de Juízes 13, é a invasão do povo filisteu. Alguém acredita que o povo filisteu é o povo descendente de Ismael, mas os ismaelitas são os árabes, e os filisteus, eles se estruturaram mais na margem litorânea de Israel, onde hoje é conhecida como faixa de Gaza. Naquela região litorânea, inclusive Gaza é o nome de uma das 5 principais cidades dos filisteus. E os filisteus, segundo a história, vieram da região europeia, possivelmente da Grécia. Vieram caminhando ou navegando sobre os mares e aportaram ali e encontraram naquela região do Oriente Médio um bom lugar e se estabeleceram ali, se tornaram potências, 5 grandes e importantes cidades, e estas cidades de vez em quando se opunham contra Israel. E os filisteus, nesse contexto de Juízes 13, como determinação de Deus para punir a injustiça e a imoralidade, a improbidade, a falta de ética e de caráter e de honestidade dos judeus, Deus então permitiu que os filisteus invadissem Israel e os filisteus estiveram lá por 40 anos. Mas aí, quando o povo está sendo oprimido, chorando, sofrendo, nesses 40 anos, Deus ele vai derramar a sua bondade, porque a palavra de Deus diz que na sua ira Deus se lembra da misericórdia. E a palavra de Deus diz que novas são as misericórdias do Senhor a cada manhã. E é por causa da renovação automática, natural da misericórdia de Deus, que nós não somos consumidos. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então Deus, por misericórdia, começa a ouvir o clamor de Israel e começa então a levantar ali num processo um juiz. E esse juiz que Deus vai levantar é Sansão. Deus vai até a região de Dan. Lá na região de Dan, Deus vai visitar uma cidade, a cidade de Zorá, e lá Deus vai falar com uma mulher. E Deus vai falar com uma mulher com a idade avançada já. E Deus vai falar com uma mulher com esterilidade, uma mulher que não podia gerar filhos, que não tinha capacidade natural de frutificar. E Deus vai falar com uma mulher anônima, o nome dela não é exposto. E é interessante que, não obstante ao fato de que Deus depois vai falar com o marido dela, Deus começa a obra pela mulher. Porque Deus, ele olha para os fracos, todos os debilitados, todos os fragilizados. Quando você vê uma pessoa assemelhando-se a um caniço quebrado, quando você vê alguém assemelhando-se a uma cana trilhada, a um pavio que fumega, não ridicularize, não marginalize, não excomungue, não exclua, não segregue. Por quê? Porque é exatamente aqueles que são deixados de lado que o Senhor tem um olhar misericordioso, generoso, bondoso, e Deus visita para honrar e para fazer uma obra extraordinária. Deus então vai visitar essa mulher e vai dizer para ela: olha, deixa eu te falar uma coisa, eu quero mudar a história de Israel. Nesse momento eu vou usar um filho teu. Você é estéril, mas você vai dar à luz a filhos. E eu quero dizer para você que eu quero que você se santifique. Você não pode beber vinho, você não pode beber bebida forte, você precisa se comprometer com a pureza, com a santidade. E esse menino que vai nascer de você também precisa ser um nazireu de Deus. Ele não pode chegar navalha na cabeça, ele não pode beber bebida forte, ele não pode beber vinho, ele não pode comer uva e nenhum derivado de uva, ele também não pode tocar em corpo morto ou tocar em sangue. Ele tem que dedicar a sua vida
ao Senhor, ele vai ser um homem consagrado ao Senhor. E eu vou usar esse menino seu consagrado para fazer uma obra de libertação extraordinária. E aí então essa mulher chega em casa e conta ao marido, e aí o nome do marido aparece, o Manoá. E quando ela conta ao marido, o marido vai pedir a Deus para que Deus se revele também a ele, para confirmar aquela palavra. E Deus, ele é misericordioso, porque todas as vezes que a gente reluta contra as promessas de Deus, e a gente pede confirmação, não para que Deus prove que ele seja Deus, mas para que nós tenhamos credibilidade naquilo que ele fala. Deus, ele não nos exclui, Deus, ele não nos marginaliza. Deus não olha para o Tomé e diz assim: você não merece ver porque você pediu para ver. Deus não é assim reacionário, Deus não é assim revanchista, não. Deus é misericordioso e diz: se você precisa ver para crer, eu mostro para você quantas vezes forem necessárias, até que você acredite, até que haja paz e sosseguidão no seu coração. Isso é a graça maravilhosa de Deus. A gente geralmente, quando o irmão é meio ateuzão, quando o irmão é meio cético, a gente exclui, a gente joga de lado. Mas Deus não. Deus fala: eu vou mostrar para você tantas vezes quanto forem necessárias, até que você se ambiente, até que você se acalme, se tranquilize, até que você se sinta seguro. E aí então você diga: Deus vai fazer, porque Deus me mostrou. Deus falou comigo, e Deus falou comigo reiteradas vezes. Aí Deus vai então, irmãos, e dá um filho para Manoá e para sua esposa. E quando o menino nasce, Deus fala: coloca o nome dele. O nome dele será Sansão. E a palavra Sansão no hebraico quer dizer um pequeno sol. É um sol muito pequeno, é apenas uma fagulha, é uma centelha, é apenas um lampejo, é apenas uma luz de vagalume, é apenas uma luz muito pequena, é um sol pequenininho. Mas a partir desta microluz, eu vou iluminar Israel, para que a glória não seja do homem, a glória seja de Deus. Para que a obra não seja humana, a obra seja uma obra de Deus. E aí Deus diz: eu vou potencializar as capacidades dele, eu vou instrumentalizá-lo, eu vou usá-lo tremendamente, eu vou fazer dele uma voz e um libertador nesta nação. Alguém vai olhar para ele e dizer: nem o nome dele é significativo, ele é só um pequeno sol, ele é um solzinho. Aí o Senhor diz: é verdade, mas todas as fragilidades e todas as debilidades, quando são colocadas nas minhas mãos, eu potencializo, eu maximizo, eu amplifico e eu faço com que o meu nome seja louvado e adorado. Deus então levanta o Sansão para libertar Israel das mãos dos filisteus. E aqui me faltaria tempo para falar sobre a saga de Sansão e todas as obras gloriosas, mas os irmãos sabem muito bem que ele colocou fogo em toda a plantação dos filisteus. Ele matou 1000 com uma queixada de jumentos. Ele carregou os portões da cidade. Ele destruiu o templo de Dagom. Ele fez coisas extraordinárias. Deus libertou realmente Israel por causa da sua misericórdia. Deus libertou Israel através daquela família e através de Sansão. E aí, ao ler isso e ao pensar nisso, a gente vê que isso nos ensina algumas lições. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Deus, ele tem projetos para a família. Deus tem planos para famílias. Deus, ele não trabalha com indivíduos isoladamente. Ele trabalha com indivíduos para que por meio desses indivíduos ele inclua as famílias. E com as famílias Deus possa fazer então obras extraordinárias. É claro que às vezes Deus vai ter que entrar na família por um indivíduo. Mas isso não significa que Deus vai isolar esse indivíduo. Deus vai segregar esse indivíduo, Deus vai distanciar esse indivíduo, não. A vontade de Deus é que esse indivíduo, uma vez iluminado por Deus, pela palavra de Deus, pela revelação de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelos projetos de Deus, esse indivíduo que recebeu a revelação venha para o seio da sua família. E no seio da sua família, ele inflame então, ele então incendeie, ele contagia a sua família.
ele envolva e inclua a sua família nesse projeto de Deus, porque a vontade de Deus é estabelecer projetos através das famílias. Eu separei aqui famílias que Deus estabeleceu projetos através delas. Por exemplo, Deus estabeleceu o projeto da criação de Israel através da família de Abraão e Sara. E o Abraão tentou colocar a Agar no meio, mas Deus falou: Agar não está aí nessa família. A ideia, o projeto, o plano, o objetivo, o ideal, o sonho, o escopo é com a Sara. Abraão e Sara formarão uma família, e nesta família de Abraão, todas as demais famílias da terra serão abençoadas. Por exemplo, Deus vai trabalhar na família de Jacó. O Jacó, ele tem 13 filhos, 12 homens e uma mulher, e Deus vai primeiro trabalhar com o Jacó, mas depois Deus vai trabalhar com os filhos do Jacó. E vejam os irmãos que o Jacó, ele era um indivíduo que gostava de casamento. Ele seria o nosso Fábio Júnior. Ele não teve 7 casamentos, ele teve 4. E diferente do Fábio Júnior, o Jacó teve 4 ao mesmo tempo: Raquel, Leia, Bila e Zilpa. E só não teve mais porque lhe faltava força física e condições financeiras. Mas se deixasse o Jacó livre, ele teria agregado muito mais. Ele faz as coisas de forma indissociada daquilo que Deus quer. Deus não tinha essa vontade. Deus poderia apenas dar estéril Raquel, dar todos os filhos. Mas o Jacó é ansioso. O Jacó, ele é precipitado. O Jacó, ele faz as coisas atropelando as coisas. Ele não respeita os tempos de Deus. Então ele vai tomando mulheres. Aí tomou a Leia, tomou a Bila, a Zilpa e a Raquel. Deus deu só 2 filhos para Raquel, e os filhos que se tornaram relevantes mesmo, como Judá e Levi, Deus não deu de Raquel. De Raquel só nasceram José e Benjamim. Mas Deus, ele podia olhar para os filhos de Jacó e dizer assim: não, eu não quero saber desses meninos não. Eu quero trabalhar com ele e com Raquel só apenas com os meninos de Raquel, que é José e Benjamim. Mas Deus não é assim, ele não exclui a família. Às vezes a família, ela entra por caminhos perigosos. Às vezes ela entra por caminhos de turbação. Às vezes entra por caminhos de confusão. Por caminhos que a gente olha e diz assim: você é filho desse, mas ao mesmo tempo é irmão desse, e ao mesmo tempo é sobrinho daquele, e você é filho do mesmo pai. Que confusão é esta? Aí você diz: essa família é uma família bagunçada. Dificilmente a igreja, enquanto instituição, quererá essa família. Dificilmente o Estado, enquanto instituição, quererá essa família. Mas o Senhor é Deus misericordioso, longânimo, e Deus diz: inclua todos os filhos de Jacó, porque eu tenho uma obra para fazer na terra através desta família. Eu não sei qual é a estrutura, qual é o emaranhado da tua família. Eu não sei como é que as tramas se tecem lá na tua casa. Eu não sei como é que as costuras se estabelecem lá. Eu não sei de onde você veio nem para onde você está indo. Eu quero te dizer que se você colocar a tua família nas mãos do Senhor, o Senhor é especialista em incluir famílias em projetos extraordinários. E o Senhor é especialista, aleluias, em reescrever histórias de família. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. As famílias, elas não são perfeitas. Eu gosto muito de uma frase do Philip Yancey, eu já citei, talvez em algum dia aqui, que o Philip Yancey, naquele livro Jesus, que eu nunca conheci, ele cita, quando ele fala que o Senhor Jesus, ele não tem problema com famílias formadas ou deformadas, porque o Senhor Jesus, ele não teve vergonha da sua própria família. A família de Jesus era uma família que tinha muita roupa suja, e a roupa suja da sua própria família, Jesus lavou e pendurou no varal da história, porque todo mundo pode conhecer quem são os ancestrais, os antepassados de Jesus.
Lá tem o Jacó, que era meio malandrão. Tinha o Davi, que era mão suja de sangue. Tinha o Salomão, que era mulherengo. Tinha a Raabe, que tinha um passado que lhe condenava no meretrício. Tinha ali gente complicada. Por exemplo, nasceu lá um filho de Judá com a própria nora. Oh, confusão! Jesus podia esconder, mas Jesus diz, não, a obra de Deus não é esta, a obra de Deus venha do jeito que vier, e a graça de Deus consertará o que tiver que ser consertado. A palavra de Deus consertará o que tiver que ser consertado. Coloque a sua família nas mãos de Deus, e Deus vai dar um jeito. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração. Orecandoremana chorabai. Erecandaramana chorabai. Deus tem projetos com as famílias. Deus inclui as famílias. Deus incluiu a sua família. Através de você, Deus tem feito uma obra grande na sua família. E a história vai dizer, os anos vão demonstrar como Deus tem projeto com a sua família. Deus tem projeto com a família. Meu pai tomava umas canjibrinas. Meu pai tomava, irmã Cristina, aquela água que passarinho não bebe. Essa daqui o passarinho bebe. Mas meu pai tomava umas canjibrinas. E o meu pai e minha mãe tiveram 18 filhos. E o meu pai deu um legado tremendo para nós. Sabe qual foi o legado dele? O trabalho. E ele levou a gente para dentro da padaria. Todos meus irmãos, são 8 homens, todos padeiros. Depois cada um foi seguindo a sua profissão, mas todos padeiros. Meu pai nos ensinou o trabalho. Apesar da luta dele no vício, ensinou o trabalho. Mas meu pai não queria muito saber de igreja. A minha mãe, uma mulher que sofria na mão dele, porque ele chegava mais para lá do que para cá, e ele batia na mãe, batia no cachorro e batia nas crianças. Era difícil. A gente sempre vivendo em periferias, lugares paupérrimos. Hoje eu estava lendo uma notícia que um empresário muito importante do Brasil, do ramo do transporte, a notícia está aí em voga, depois você dá um Google, diz que ele morreu de leptospirose. Então tentando identificar como é que ele foi contaminado de leptospirose, porque leptospirose é uma doença que se transmite através da urina do rato. E eu tive uma irmã que morreu de leptospirose, foi sepultada lá em Ferraz de Vasconcelos, porque onde a gente morava era um lugar tão paupérrimo, tão fétido, tão desprezível, que tinha um corredor no meio, e ali naquele corredor, um buraco, e ali passava um esgoto, e a minha irmã caiu naquele esgoto, e ela bebeu a água daquele esgoto. 4 meses depois, nós estávamos sepultando a minha irmã com leptospirose, aquela doença decorrente da urina do rato. A gente tinha tudo para ser uma família destruída, ser uma família vilipendiada. A minha mãe, ela não podia fazer muito por nós, porque ela era também vítima daquela circunstância toda, mas ela podia fazer uma coisa, e foi o que ela fez. Ela trazia gente para a igreja. Ela nos trazia para a igreja, a gente querendo vir ou não querendo vir, descalço, com roupa, com cabelo arrumado, do jeito que viesse, você vai para a igreja, meu amigo. E a gente vinha para a igreja, chegava na igreja, a gente era o terror das irmãs, o terror dos diáconos. Chegou a família Adams, já tomava aquele susto. A minha mãe não estava nem aí, ela dizia, vamos para a igreja, porque se há uma esperança para a minha família, é aos pés da cruz de Cristo, é aos pés de Jesus, é dentro da igreja. Hoje na minha família nós somos em 5 pastores, para a glória do Senhor. Deus tem feito uma obra linda na minha família. Eu quero dizer para você que Deus tem projeto com a sua família. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz. Abra a sua boca. Dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor, porque Deus tem projetos com a família. A sua família, antes de ser sua, é a família de Deus. Os seus, antes de te pertencerem, pertencem a Deus. Ele sabe como vai agir com cada um, Ele sabe como vai trabalhar com cada um, Ele sabe como vai mover com cada um. Eu louvo a Deus por essa igreja aqui, que eu vejo que essa igreja
é uma igreja de família de famílias. Uma família de grandes, uma grande família de várias famílias. E as famílias estão firmes aqui. Glórias a Deus por isso. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto. O primeiro é que Deus tem projetos com as famílias. Deus tem projeto com a sua família. Deus tem projeto com a sua família. Você pode dizer isso para essa pessoa que está do seu lado? Deus tem projeto na sua casa. Deus tem projeto na sua família. Não desdenha de ninguém ali. Deus tem projeto na sua família. Deus tem plano lá. Deus tem projeto lá. Segunda lição que a gente aprende aqui é que Deus, Ele quer compromisso. Ele quer que o compromisso com a pureza seja também um compromisso que envolva toda a família. É interessante que quando o anjo anuncia para a inominada mãe do Sansão, inominada esposa do Manoá, quando o anjo anuncia a gestação, o anjo vai e fala para ela o seguinte, diz, olha, você, mulher, guarda-te de beber vinho e de beber bebida forte, e você consagra a sua vida a Deus. Aí depois que ela ouve aquela palavra, que o Senhor vai curá-la, que o Senhor vai dar um filho, que esse filho vai ser usado para um grande livramento para a nação, Deus vai fazer uma obra extraordinária na vida dela e da família dela, ela ouve também, mas guarda-te, santifica-te, estabeleça como um padrão da sua vida, estabeleça como um objetivo da sua vida, estabeleça como um foco e um propósito da sua vida, ter uma vida de justiça, ter uma vida de pureza, ter uma vida de resguardo, uma vida de quarentena espiritual, uma vida de recato espiritual. Guarda-te. Deus fala para ela, guarda-te. E aí Deus vai e anuncia quanto ao menino. Deus diz, eu quero que esse menino também se santifique. Não é para chegar navalha na cabeça dele, não é para dar vinho para ele, nem produto de uva para ele, não é para dar bebida forte, não é para ele tocar em morto, é para ele ser um menino consagrado e separado para mim. Eu quero que ele seja consagrado. E depois Deus vai falar com o Manoá, e quando Deus fala com o Manoá, Deus vai dizer para o Manoá, a sua mulher, eu já disse para ela, guarda-te, ao seu filho que vai nascer, eu já disse sobre ele vai ser um nazireu, e a você, eu quero te dizer, se santifique, seja santo. O que Deus está fazendo aqui? Deus está exigindo que o compromisso com a pureza seja um compromisso da família inteira. Deus abençoa famílias que se propõem a se santificar. Deus quer que a sua casa seja uma casa santificada. Deus quer que a sua família seja uma família santificada. Os irmãos aqui já estudaram, eu tenho certeza, sobre o nazireado, lá de número 6. E é interessante que em número 6, Deus vai estabelecer várias regras para o nazireu, mas sempre estas regras partem de uma vontade do próprio sujeito. Ou seja, quando o sujeito é adulto, ele mesmo deve e pode escolher ser nazireu. Deus não fala ali em número 6 que ele vai gerar alguns para serem nazireus, ele não fala isso, ele diz que quando a pessoa decidir e ela quiser ser nazireu, quer dizer, tinha que partir do sujeito. Mas é interessante que quando vai tratar, aplicar número 6, número está antes de Juízes, número está aqui na Torá, aqui no Pentateuco, aqui nos 5 livros de Moisés, na lei, e Juízes está depois, e em Juízes o povo já está dentro da terra. Quando Deus vai aplicar a lei do nazireu, Deus não vai dar opção para Manoá, Deus não vai dar opção para a mulher dele, e Deus não vai dar opção para o Sansão. Deus vai dizer, eu não quero que esse menino decida ser santo ou não, eu estou exigindo que ele seja santo.
não é uma faculdade, não é uma possibilidade, não é algo plausível, não, é uma exigência. Deus diz: eu quero que esse menino seja santo, eu quero que essa mãe seja santa, eu quero que esse pai seja santo, porque se essa família se comprometer com a pureza e com a santidade, com a consagração, eu vou abençoar essa família, eu vou abençoar Israel através desta família. Eu escrevi aqui que na família a santidade transborda. Ela pode começar pela mãe, mas ela deve transbordar para o pai. E ela pode começar no pai, mas ela deve transbordar para a mãe. E aí, ao transbordar para o casal, ela alcança também os filhos, de modo que a família é uma família santificada. Muitos são os compromissos que estamos assumindo nesse ano de 2026. Eu, por exemplo, mais uma vez, estou fazendo um compromisso de emagrecer. Difícil, já quebrei várias vezes, mas quem sabe esse ano vai dar certo. Agora tem a Monjaro aí, né? Quem sabe, né? Com a Monjaro tudo fica mais fácil, né? Fica mais caro, mas quem sabe fica mais fácil. Mas vamos ver. Mas de todos os compromissos que devemos assumir, o mais importante é: tenhamos a nossa casa santificada e consagrada, em nome de Jesus. Eu quero que a minha mulher seja santa, eu quero que os meus filhos sejam santos, que a minha nora seja santa, a minha mãe, 82 anos, tem Alzheimer, mora conosco, eu quero que ela seja uma santa mulher de Deus. Eu quero que quando você entrar lá na minha casa, você não precisa ver prosperidade material, porque essas coisas podem ser conquistadas de outra forma. Muita gente que ganhou agora o bolão da Mega Sena, não sei se você chegou a fazer uma fezinha ou não, muita gente não era nem crente. Aliás, não é para ser crente. Quem deve fazer isso nem deve ser crente. E muita gente ganhou milhões. Então é possível conquistar essas prosperidades, ditas prosperidades, de outras formas. Mas quando entrarem na nossa casa aqui, enxerguem uma coisa: que ali há uma família consagrada. Uma família consagrada ao Senhor. A minha oração nos cômodos da minha casa não é para que o Senhor encha de móveis pré-moldados. A minha oração é para que aqueles ambientes abriguem uma família santificada. Porque se essa família for santificada, se essa família for consagrada, essa família vai viver milagres extraordinários da parte de Deus. Eu estava lendo Juízes capítulo 6, e em Juízes 6 acontece um fenômeno interessante. Em Juízes 6, o Gideão é chamado por Deus, e quando ele é chamado por Deus, ele fala para Deus: olha, depois que eu entregar o sacrifício aqui, eu vou lá na casa do meu pai. E o anjo diz: vai mesmo, vai na casa do seu pai, e arranque da casa do seu pai todos os ídolos que existem ali. E ele então entrega a oferta, o anjo recebe, separa o Gideão para uma grande obra de libertação contra os midianitas, e depois o texto fala, e terminando ali, Gideão foi para a casa do seu pai e quebrou todos os altares aos deuses pagãos, todos os altares aos outros deuses, todos os demais altares foram quebrados. O Gideão santificou o quintal do seu pai. Manoá e a sua mulher santificaram o filho. Mas aqui em Juízes 6 é o filho quem santifica a casa do pai. Eu não sei se é o filho, ou se é o pai, ou se é a mãe, ou se é o avô, ou se é a avó, ou se é o tio, ou se é a tia, mas Deus vai levantar uma voz profética naquele lar. Deus vai levantar uma voz profética para dizer: essa casa é uma casa de homens e mulheres consagrados ao Senhor, santificados ao Senhor. E Deus vai fazer coisas grandes. Levante a sua mão. Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas grandes. Fala para o seu irmão: Deus precisa só de um para começar uma grande obra.
Diga, Deus precisa de você. Ele precisa só de um, ele precisa de você. É por você que ele vai começar uma grande mudança. É por você que ele vai transformar aquela família. É por você. E fique em paz. Deus é especialista em transformações. Deus é especialista em fazer isso. Chega no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz, 1 Coríntios 7,14, porque o marido que é descrente, o descrente, Paulo está falando daquele marido que não é crente, porque o marido, mesmo que descrente, ele é santificado pela esposa, e a esposa, mesmo que descrente, é santificada pelo marido. Deus precisa só de uma pessoa, e a partir dessa pessoa ele faz uma obra extraordinária. Eu quero ter uma família consagrada. A minha família vai ser uma família consagrada, santificada ao Senhor. Eu vou terminando. Há uma terceira lição aqui que a gente aprende. E a terceira lição que nós aprendemos é que a consequência de uma vida de santidade é uma vida abençoada. Quem aqui já leu a bênção sacerdotal? Quem aqui já leu a bênção sacerdotal? A bênção dos sacerdotes. Quem já leu aqui? Sei que todos os irmãos já leram. Ela está aqui em Números capítulo 6, dos versículos 22 a 27. E fala aqui a respeito de bênçãos que Deus vai derramar sobre as famílias de Israel, as casas de Israel. E estas bênçãos se estendem até nós. Abram aí as vossas Bíblias, por gentileza. Números capítulo 6. Vamos ler estas bênçãos. Leamos a partir do versículo de número... Versículo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Vamos ler todos juntos, a partir do versículo 24 até o 27, no 3. Aliás, a partir do versículo 24 até o 27. 1, 2, 3. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Essa daí é a maior de todas as bênçãos bíblicas no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente tem a bênção apostólica. Só que essa bênção aqui, os irmãos aqui são grandes biblicistas, eu sei. E a gente pode pegar um texto fora do contexto dele? A gente pode pegar um texto fora do contexto ou não? Não pode. Qual é o contexto que está esse texto aí? É o contexto de número 6. E o que está exigido em número 6? O que tem em número 6? Em número 6 tem exatamente a lei do Nazireu. E a lei do Nazireu é o mais alto nível de santidade. Porque na cultura hebreia, diferente da nossa cultura, na cultura hebreia podia tomar um vinho, não tinha problema. Eu estive agora em Portugal e foi interessante, na Assembleia de Deus lá. Os irmãos montam como é que fala? A bandeja do cálice. Aí os cálices de fora, tipo aqueles que são maiores assim, né? Que tem mais, são feitos de vinho. Vinho mesmo, pegam vinho do Porto, vinho bom, vinho do Porto, e colocam lá. E os cálices do meio são de suco de uva. Por quê? Quando passar o cálice, aquele que gosta de tomar um vinho, pega o da ponta e toma, na ceia. E aquele que não gosta, toma o do meio e está tudo bem. E aí, quando eu fui conversar com o irmão, ele falou: não, aqui para nós em Portugal é cultural, é tranquilo, pastor. Eu tenho uma aluna
que eu dou aula para ela, e ela mora na Alemanha, Frankfurt, na Alemanha. E ela disse: pastor, eu vou tirar uma foto, porque o senhor vai ficar abismado, de uma festa lá na igreja, e o senhor vai ver como é a questão cultural. Eu falei: tá certo. Aí era uma festa lá na igreja, e estavam assim, como tem esse salão aqui embaixo, eu já frequentei muitos comes e bebes e convívios aqui embaixo, estenderam uma mesa, e lá na mesa, na igreja, num salão anexo, colocaram a mesa, colocaram os pratos, e do lado de cada prato tinha uma cerveja. E ela disse assim: e o próprio pastor está lá na cabeceira, e ele está com duas, uma de um lado, outra do outro. Eu falei: rapaz, o pastor gosta, hein? Falou: gosta, é cultural. Então em Israel era cultural tomar o vinho. Para nós não, certo, irmãos? Não tem irmão que já está com vontade de mudar para Portugal aí, ó. Já tem irmão com vontade de ir para a Alemanha amanhã. Vigia, olha. Nós estamos no Brasil. E aqui no Brasil nós somos recatados quanto a isso. Nós entendemos que isso não é só um elemento cultural. Isso para nós ofende a nossa fé. Amém? Tudo bem. Então, na cultura judaica não é assim. Mas quando Deus vai estabelecer uma pessoa que está como nazireu, ou se dedicando ao nazireado, Deus fala: você não pode beber nem vinho. O vinho alegra o coração do homem, você não pode ter essa alegria. O nazireu não. E uma uva, os irmãos comeram uva agora no Natal? Devem ter comido uma uva, né? No Natal, né? Uma uvinha. Não podia comer uva. Fazer a barba é uma bênção. Fazer a barba, hoje eu fiz a barba, né? Fiz a barba. Fazia dias que eu não fazia a barba, porque eu estava meio que de férias. Aí hoje vou pregar, fazer a barba. E nós, a Assembleia de Deus, nós olhamos para isso aí com carinho, né? Tem que fazer a barba. Fazer a barba. Mas o nazireu não podia chegar na valha. Se morresse o pai do nazireu, ele não podia acompanhar o féretro, o corpo. Se morresse a mãe, a filha do nazireu, não podia sepultar. Você só podia dedicar-se para Deus. É uma vida de integridade, é uma vida de justiça, é uma vida de pureza, que não há espaço para mais nada. E aí, quando Deus está dando as exigências rigorosas, aí Deus vai e termina dizendo: pois bem, se alguém aceitar viver esse nível de pureza e de santidade, que é o mais alto escalão, a camada mais fina da pureza, então chame Arão e chame seus filhos e estenda sobre eles as mãos e profira sobre eles a bênção sacerdotal, porque quem vive uma vida de pureza tem também uma vida de vitória e uma vida abençoada. Fala para o seu irmão: a bênção sacerdotal é para aqueles que escolheram se santificar. Diga: a bênção de Deus acompanha os santos. Se você tem uma vida santa, você tem uma vida santa, tem uma vida santa, eu tenho uma vida santa, então a bênção de Deus vai me acompanhar. A misericórdia de Deus estará sobre mim. Em Josué 3:5, Josué vai ser usado por Deus e vai entregar uma palavra para Israel, uma palavra que todos nós conhecemos. Vamos ler esse texto no 3 juntos? Josué 3:5, por favor. Olha o texto de Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5, é um texto que nós conhecemos. No 3, 1, 2, 3. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Oh glória! Deus tem um projeto com as famílias. Deus tem projeto com as famílias. Deus quer que as famílias se consagrem, e Deus vai abençoar aquelas famílias que se comprometerem com uma vida de consagração ao Senhor. Faça um compromisso esse ano de 2026 de trabalhar. Faça um compromisso de emagrecer. Faça um compromisso de cuidar da sua saúde. Faça um compromisso com a sua família de viajar mais. Não importa, pode fazer. Mas acima de tudo,
faça o mais solene dos compromissos, ter uma vida e uma família consagradas ao Senhor. Você aceita esse compromisso? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se você puder ir até onde está o seu familiar, você pode ir aí onde está a sua família. Oh glória, eu vou pedir para minha família vir aqui, por favor. Oh glória, se você puder ir aonde está a sua família. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Se você puder colocar as mãos sobre as pessoas que estão aí do seu lado. Oh glória, sua esposa, seus filhos. E se você estiver aqui sem família, igual aquela irmã ali, parece que não tem ninguém na família dela, mas tem a família de Deus, encosta aqui. Aleluia. Oh glória, a senhora não vai estar sozinha. A família de Deus nunca estará sozinha. Nunca estará sozinha. Aleluia. Nunca estará sozinha. Glória a Deus. Eu quero que você ore pela sua família. E você peça a Deus para que Deus dê um ano de santificação e de consagração dessa família ao Senhor. Porque Deus vai fazer coisas grandes na sua família. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua casa. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos as nossas pessoas. Clamamos primeiro por misericórdia, Senhor. E clamamos, Senhor, ó Deus, por algo sobrenatural na vida dos nossos familiares. Os que estão aqui, os que estão longe, ó Senhor. Alcança com salvação, alcança com transformação, alcança, Senhor, com um mover especial e sobrenatural que só o Senhor pode fazer. Pai, que haja cura, que haja mover, que haja santidade, Senhor, que haja restauração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que haja restauração, Senhor, nos relacionamentos de sogro e sogra, Pai, que haja restauração, que haja o impossível, em nome do Senhor Jesus. Quebra as diferenças, cura, Senhor, e levanta as famílias aqui representadas para o louvor da sua glória, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, realiza sonhos adormecidos, esquecidos, traz à memória aquilo que dá esperança. Que nessa hora, ó Senhor, que seja o nosso coração depositário de fé e de ânimo e de força, Pai, em prol daqueles que nós amamos, da tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, Você pode dar um abraço nessa pessoa, proferir alguma bênção de Deus sobre ela. Diga: Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te prospere, Deus abra as portas para você, Deus cuide da tua saúde, Deus te dê livramentos, que o Senhor realize seus sonhos, que palavras antigas sejam cumpridas, que a bênção do Senhor te enriquece e não acrescenta dores, que seja sobre ti e sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus.